bem-vindos a mais um episódio do Concha Acústica Podcast. E hoje, eu não tenho nem palavras para descrever a honra que é estar aqui ao lado da Leti e receber um convidado tão ilustre que em seguida nós vamos contar para você. O episódio de hoje é um oferecimento de Cressol Cooperar. Mandar um abraço pro pessoal lá da Cressol, que está sempre conosco desde o primeiro episódio da Concha Acústica. Acredita em inovação, está sempre investindo, se desenvolvendo e principalmente acredita nos sonhos locais e nos sonhos dos seus cooperados. Então, se você tem um sonho, como um dia nós sonhamos o Concha Acústica, a Cressol está ao seu lado. Procura a galera lá nas agências, agência nova inaugurada há pouco em Humaitá também, e converse com os gerentes, com todo o pessoal lá que é super acessível e realiza o seu sonho. Mas, Leti, seja bem-vinda a mais um episódio Concha Acústica. Obrigada. E hoje, eu não sei tu, mas eu tô numa ansiedade para contar. Quem está aqui conosco? É um privilégio para nós estarmos aqui com esse convidado que é muito especial por conta não só da sua posição política, mas pela sua causa dentro do empreendedorismo, dentro da inovação. E está aqui conosco hoje Gabriel Souza, ele que é vice-governador do estado do Rio Grande do Sul desde 2022, é médico veterinário, né, por formação, então tem aí, durante a sua vida política também uma causa animal defendida e hoje é uma das figuras que lidera no nosso estado os trabalhos voltados à inovação, trabalhou para trazer o Sol Summit para cá também, então é muito feliz para nós esse momento de tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Concha Acústica. Muito obrigado, Letícia, Jana, obrigado a toda a galera do podcast aí que está também fora da câmera, né? E também a todos os internautas, né, que participam e assistem. Muito feliz de estar aqui, um assunto importante, né, para o Rio Grande do Sul, na verdade. Nós podemos bater um papo aí logo em seguida sobre o porquê da importância da inovação, mostrando que se não for através da inovação, provavelmente nós vamos ter dificuldade de desenvolver o Estado, né, nos próximos episódios, aí, em virtude de uma série de transformações que o mundo vive, mas especialmente o Rio Grande do Sul, né, nesse momento histórico. Então, acho que é um tema super importante, que coisa boa ver uma galera articulada no interior, né, lá no noroeste do estado, que é uma parte do estado, muita produção agrícola, industrial, né, e certamente precisa muito também, cada vez mais inovação, né, nas suas atividades. E também, né, agora na condição de vice-governador do estado, à disposição para falar sobre outros temas, né, que também são correlatos. A inovação ela é transversal, ela vai acabar tendo contato com várias áreas dos governos, da sociedade. Ela não é algo vertical, né, que é um assunto estanque, um assunto só dela, né, um assunto que pode estar envolvido com qualquer outro tema. E às vezes até é muito subjetivo para as pessoas entenderem o que é inovação, né, exatamente. Né? Então, acho que é muito importante, né, a gente falar sobre esse assunto e debater o tema o máximo possível. O Gabriel, vou tomar liberdade do governador de ele chamar de Gabriel, que nos bastidores aqui estávamos conversando e nos contou, inclusive, que tem um pezinho no noroeste do estado. Eu acho que é legal a gente trazer isso para nossos ouvintes, o pessoal que acompanha no Spotify, acompanha também no YouTube, porque nós somos do noroeste, a gente levanta muito a bandeira do interior do estado, tanto que levamos a inovação cada vez mais em pauta, e saber que nós temos entre as lideranças do nosso estado, na governança, alguém que conhece a nossa região, que tem propriedade para entender as necessidades, enfim. Então, a gente gostaria que tu nos contasse um pouquinho da tua trajetória política. Sabemos que começou muito cedo. Eu sou uma entusiasta, gosto muito de ouvir sobre, falar sobre e defendo que os jovens cada vez mais precisam tirar os pré-conceitos que existem e entender de política e participar ativamente. Afinal de contas, a política é o que faz com que a roda gire, certo? Então, nos conta um pouquinho da tua trajetória, que começou lá com 15 anos de idade, se não estou enganada, e veio até hoje aí onde estamos, enfim, se puder nos relatar um pouquinho. É uma longa história, mas vamos sintetizá-la aqui, né? Basicamente, com 14, eu entrei no Grêmio Estudantil, né, da minha escola lá em Osório, sou de Tramandaí, até hoje compartilho a minha residência de Tramandaí, Porto Alegre, mas eu estudava em Osório, então lá em Osório a gente começou a fazer parte do movimento estudantil, né, no Grêmio da escola, depois fui para a União dos Estudantes da cidade, né, a União Municipal de Estudantes, que congregava todos os grêmios estudantis da cidade.
e depois fui vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, né? A famosa UGES, aí, que, enfim, já muito fez aí de movimentos pelo Estado. Então, nessa época, 14, depois 15, eu comecei paralelamente, né, a procurar um partido político para me filiar, porque achei que precisaria, né, para continuar desenvolvendo a minha militância e tal. Comecei a perceber que sem os partidos é difícil fazer política no Brasil e no mundo inteiro é assim, né? Salvo algum outro lugar aí que seja uma exceção, o partido ele é, digamos, o barco, né, que tu vai navegar nas águas da política para atracar nos portos lá, né? Metaforicamente estão dizendo o seguinte, para te poder praticar tuas ideias, tu tem que disputar eleições, tem que participar, né, dos debates de governos, do parlamento, não precisa disputar a eleição enquanto pessoa física, mas, enfim, está participando do processo eleitoral, porque ali está em jogo opções, né, de governar aquele território em alguma oportunidade. E eu percebi que no movimento estudantil eu tinha limites para fazer isso, apenas no movimento estudantil. Então, comecei a pesquisar lá na década de 90, final da década de 90, 1999, mais ou menos, um partido político me filiar. E eu usei muito a internet de escada naquela época, era aquele barulho de modem horrível, né? O gurizada aí não se lembra disso, mas não viveu isso. E eu me lembro que fui atrás de vários sites na internet naquela época para ler mais, estudar mais um pouquinho sobre o tema, né? E aí, em resumo, assim, depois de alguns exercícios de contato com outras siglas, eu escolhi o PMDB na época, meu partido até hoje, fazem 24 anos que eu sou filiado. Me filiei com 15 na juventude do partido, antes de ter o título de eleitor, porque na juventude partidária isso é possível. Então me filiei e depois com 16 me filiei no partido, né, na sigla, no PMDB, e desde então muita coisa aconteceu. Mas o fato é que se não fosse isso, certamente não teria conseguido, pelo menos praticar o que eu acreditava, ou tentar praticar o que eu acreditava, né, lutar lá pelas coisas que eu acreditava, de defender ideias, etc. Porque realmente no movimento estudantil tu chega num limite, né, dentro da sociedade, e tem pessoas que, ok, é isso mesmo, mas aqueles que querem, né, passar daquela fronteira, né, aí tu realmente vê a necessidade de entrar no partido. A minha família nunca foi política, não tenho nenhum parente, 3 ou 4 gerações que tenha essa notícia de que foi sequer filiado a uma sigla. Meus pais entraram na Assembleia Legislativa no dia da minha posse de deputado, pela primeira vez. Nunca sabia onde ficava, cara. Sabia onde ficava, tô exagerando, acho que já sabiam, mas fica bem no centro da capital, mas nunca tinham entrado no prédio da Assembleia, né? E entraram no diretório estadual do partido, etc. Depois também que eu comecei a conviver com isso. E eu fui presidente da juventude do partido em Tramandaí, minha cidade, depois fui presidente estadual e depois fui presidente nacional. E eu conheci, tu estava falando que eu tenho um pezinho em 3 de maio, né? Na verdade, Independência, que é a cidade da minha esposa, porque eu conheci a Thalise, minha esposa, no movimento da juventude do PMDB. Eu era primeiro vice-presidente estadual e eu fundava os núcleos da juventude nos municípios. Então eu chegava no município lá, que eu nunca tinha ido na vida, ligava antes, né, aqui de Porto Alegre, não tinha muito telefone celular na época, né, era uma dificuldade, estava no Nokia 520 ainda, o jogo da cobrinha. Nossa, a cobrinha. Tô velho. Revelei agora que eu tenho 40, né? E aí, tu ligava antes e ligava pro presidente do partido, às vezes uma dificuldade de achar, o pessoal do interior e tal, diz, olha, aqui eu sou o Gabriel, sou vice-presidente da juventude do MDB do Estado, estarei na sua região daqui a uma semana, preciso fazer uma reunião com a gurizada, mas aqui não tem jovem, tá? Mas só ver, de repente filhos dos companheiros aí que são filiados, algum jovem aí, líder da sociedade, que o senhor acha, uma dificuldade e tal. Não, então beleza, dia tal, hora tal, no endereço tal. Não tinha o Waze, não tinha Google Maps, chegava lá, não tinha sinal, ou não tinha cartão no celular, ou não tinha celular. No início a gente usava orelhão ainda, me lembro. Ia de ônibus ou de carona, ou muitas vezes conseguia um carro do partido para ir, e chegava lá e fazia a reunião. Em uma dessas reuniões, lá em Independência, eu conheci a secretária do núcleo municipal da juventude do partido, que hoje é minha esposa, temos uma filha, né, a Dora, de 6 anos. E aí acabei convivendo muito ali naquela região, né? Depois, quando deputado, eu fazia muitos votos ali. Fui muito bem votado sempre ali naquela região noroeste do estado, um carinho enorme, né, por vários amigos que tenho lá, né? Conheço bem 3 de Maio, conheço São José do Inhacorá, conheço Boa Vista do Buricá, Doutor Maurício Cardoso e assim por diante. Aliás, eu não conheço hoje 20 municípios, mais ou menos, no Rio Grande do Sul,
que eu não visitei, conheço alguém, fiz alguma reunião, em virtude daquela época, né, da juventude do partido, que eu andava a cada município gaúcho fazendo esse tipo de trabalho, e que depois ficou aí uma juventude partidária enorme, né? E então foi assim que eu acabei me relacionando, né, primeiramente com a política, né? E eu sou médico veterinário de formação, eu sempre amei os animais, gostei muito de animais, e gostava muito de medicina também, até hoje sou fascinado pela medicina. E fiz o meu único vestibular na vida para medicina veterinária na UBRA, aqui em Canoas, com 16 anos de idade, passei. Demorei para me formar em virtude das eleições que disputei, internas dentro do partido e também eleições mais gerais. Eu fui candidato a deputado, primeira vez com 26 anos de idade. E fiz 26.895 votos, que é voto, assim, é bastante voto, né, para alguém que não era conhecido, não tinha estrutura, etc. E depois não fui eleito naquela eleição, fiquei de suplente. Cheguei a assumir o mandato um mês, e na eleição seguinte, então, fiz quase 40 mil votos, e aí fui o deputado mais jovem da legislatura de 2015 a 2018. E no meio do caminho fui líder do governo Sartori, né, que foi talvez um dos maiores desafios da minha vida, aí, porque foi um momento muito difícil do Estado, falta de recursos, crise econômica no país, impeachment da presidente da República, que virou uma luta política, uma guerra política, que antecedeu um pouco essa polarização que nós vivemos hoje tão radicalizada, e foi uma escola muito grande. Então, enfim, aí, logo em seguida, acho que o resto da história o pessoal conhece, né? Fui reeleito deputado, fui mais votado do MDB e posteriormente candidato a vice-governador, junto com o governador Eduardo Leite, que é da mesma geração que eu, temos aí pensamentos muito parecidos, né? E hoje convivemos aí no governo, administrando juntos o Rio Grande do Sul. Bacana. É muito bom. Tu estavas comentando aí na tua fala sobre as dificuldades da época, e nós que moramos no interior, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades, né? Um dos nossos patrocinadores, inclusive, que é a Tia Turbo, é um dos apoiadores que facilita a nossa vida, né, Iana? Sim, nos mantém conectados, enquanto o senhor falava sobre não ter celular, a internet de escada, vivia a internet de escada, ter que esperar chegar à meia-noite, dar barulhinho, aquela coisa toda. Então, com isso, hoje as empresas, a Tia Turbo, obrigada por facilitar a nossa vida e permitir estarmos aqui. E falando em internet, evolução, vamos entrar no assunto inovação, então. Salt Summit. Por quê? Qual é o principal objetivo? O que ele abriu de portas hoje? Por que trazer o Salt Summit? Enfim. Certo. Isso é muito importante entender o porquê das coisas, né? É muito Exatamente. interessante. Veja bem, o governador Eduardo, no mandato passado, eu era presidente da Assembleia Legislativa aqui no estado em 2021. Nós fomos a Madrid e trouxemos este evento para cá. Essa parte, então, acho que boa parte das pessoas sabem. Em 2022 veio a primeira edição, 23 a segunda, agora 24 a terceira edição. Mas por quê? Trazer um evento europeu que nunca tinha saído da Europa, nunca aconteceu fora da Espanha. South Summit, porque ela acontece no sul da Europa, né? Então a parte mais ao sul da Europa, ali, no caso na Península Ibérica. E é o maior, ou um dos maiores eventos de inovação da Europa, talvez do mundo, certamente do mundo. Por que trazer para cá? Né? Foi aleatório? Quem é que teve essa ideia? Então, o que acontece é o seguinte, o Rio Grande do Sul está vivendo um momento de mudança na sua demografia. Geralmente, os países, os estados, quando tem mais jovens na população, tem mais pessoas procurando emprego ou empreendendo. E essa população, que é a faixa etária laboral, ou seja, dos 18 até os 65 anos de idade, é chamada de população economicamente ativa. Então, quanto maior a tua população economicamente ativa, em comparação à inativa, que são os que já se aposentaram, já trabalharam, já empreenderam, são aposentados, ou aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho, que são os mais jovens, sempre que a tua população economicamente ativa for maior que a inativa, tu tem um bônus na demografia, que chama-se bônus demográfico. Em virtude de mudança de comportamento humano, que está acontecendo no Brasil inteiro, em muitos lugares do mundo, na Europa já aconteceu, em alguns países da Ásia, agora a China, né, que sempre foi um país populoso, é ainda um país populoso, que teve lá a política de não ter filhos, de controle de natalidade, no governo comunista, no passado, ela perdeu o bônus demográfico também. Isso é interessantíssimo, né? Porque a China sempre foi um país com muita gente disponível para trabalhar, mão de obra barata, etc. O mundo todo se serviu disso durante décadas, se serve ainda, mas a verdade é que a mudança demográfica na China já aconteceu. No Brasil está acontecendo, no Rio Grande do Sul aconteceu antes dos outros estados.
Nós temos hoje não mais uma pirâmide demográfica, né? Aquela pirâmide que a gente aprende na escola, a base mais jovens, quando vai subindo até o cume da pirâmide, mais idosos. Nós temos uma, que eu brinco, uma garrafa PET, como se fosse uma garrafa PET demográfica, né? É mais ou menos um formato em que tu tem uma base já bem menor do que foi no passado e um miolo que ainda está um pouquinho mais gordinho e um cume que não é tão pontiagudo. Ele tá um cume meio que igual, parecido com essa garrafa PET aqui. Tem gente que chama de vaso demográfico, né? Lembrando o formato de vaso. Então, basicamente, nós não temos mais uma pirâmide demográfica, nós temos um outro formato geográfico da demografia. O que significa que nós estamos tendo menos filhos e nós estamos vivendo mais. A nossa expectativa de vida, devido aos avanços da medicina, da qualidade de vida, divulgamos os números da segurança pública, criminalidade, os menores números da história do Rio Grande do Sul, 2023, homicídios dolosos, vidas poupadas também por esse outro lado, né, da história, acabam fazendo com que a gente viva mais, que é uma coisa muito boa. E a gente está tendo menos filhos, né? Eu sempre uso o exemplo da minha família. Quem está ouvindo aí, assistindo, pode usar o da sua família. Meus pais, minha mãe de Santo Antônio da Patrulha, teve 7 irmãos. O meu pai de Osório teve 7 irmãos. Cada um, então, seus pais, meus avós, tiveram 8 filhos. Quando os meus pais se casam, tiveram 2 filhos, eu e a minha irmã. E agora, a minha irmã tem um filho e eu tenho uma filha. E eu tenho 40 anos de idade, a minha irmã tem 30 e poucos anos de idade. Então, quer dizer, a tendência, claro que tem exceções, né? Mas a tendência da sociedade é cada vez mais ter menos filhos. Essa é a tendência dos fatos aí, das evidências. Então, isso faz com que a gente tenha menos pessoas. Ora, se é verdade que nós temos... O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eu vou explicar. Se é verdade que a gente tem menos pessoas procurando emprego, porque no sistema econômico capitalista, o capitalismo vive da pressão da mão de obra desempregada sobre a mão de obra empregada para melhorar a produtividade. Então, eu sei que eu preciso produzir mais sob pena de alguém me substituir. Quanto menos pessoas tiver na economia procurando fazer atividades às quais existem os empregos, menos capacidade de desenvolvimento aquele lugar terá, a não ser que essas pessoas que estão em menor número produzam mais. Se alguém me perguntasse qual é o problema do Brasil, aliás, agora eu estava no Twitter aqui vendo agora mudou o nome, é X, né? Sim. Vendo um tweet de um economista mostrando um gráfico de perda de produtividade da mão de obra brasileira. É uma coisa impressionante, é uma queda, assim. Em comparação a um europeu, a um norte-americano, a um japonês, a um coreano, enfim, alguém da Ásia, nossa produtividade é muito baixa e nós estamos perdendo população. Então, a gente sempre sustentou essa produtividade relativamente baixa com muita gente na população. Muito mais jovens, pessoas mais jovens procurando emprego, empreendendo, e aquecendo a economia. O Rio Grande do Sul tem crescido nos últimos anos acima da média nacional na sua economia. Cada 0,1% que o PIB cresce, mais milhares de empregos são disponibilizados. Como a gente está tendo essa questão do bônus demográfico, a gente precisa muito investir em inovação, em educação. Isso é muito mais complexo que apenas South Summit ou Summits, enfim, que a gente está promovendo e incentivando, porque eu estou falando de uma coisa que precisa ser lá na primeira infância, desde o nascimento da criança, que é a fase mais importante da vida, né, que é onde o cérebro é formado, durante a educação básica inteira, até o final do ensino médio, e aí, partindo para a vida adulta, na idade de procurar um emprego com qualidade na mão de obra, não só pelo fato de procurar rendas aprimoradas, né, que isso é importante, todo mundo sabe da importância de ter uma boa renda, né, para ter uma vida legal, mas também para formar cidadania, um cidadão, né, conectado com o mundo e tal, etc. Então, o governador, no mandato passado, decidiu, né, que nós tínhamos que aproveitar uma coisa que é um ativo que o Rio Grande do Sul tem aqui. O Rio Grande do Sul tem, por um lado, a perda do bônus demográfico, menos pessoas jovens e economicamente ativas, e, ao mesmo tempo, tem uma vocação para a inovação. Isso não é retórica de político aqui, porque, se eu pegar os dados, eu mostro que o Estado ele é ou o primeiro ou o segundo lugar no Brasil no ranking de inovação do Centro de Liderança Pública, o CLP. Então, 27 estados brasileiros, tem um ranking lá com vários quesitos. No quesito inovação, ano passado ficamos atrás de São Paulo, porque São Paulo tem mais dinheiro para fazer editais, que é um dos quesitos, quanto de dinheiro tem o Estado disponibilizando para editais de inovação. Mas não fosse isso, nós seríamos o primeiro, como de fato éramos até ano retrasado. Por quê? Porque nós temos aqui 18 parques tecnológicos, nós temos uma rede de universidades públicas, privadas e comunitárias da melhor qualidade, as melhores universidades do Brasil, com exceção,
Se eu pegar as universidades federais e privadas, estão aqui as melhores. Né? Nós só perdemos para as universidades estaduais de São Paulo, né? Que, no caso, a USP, a Unicamp, ganham nesses rankings da URGS e da UFPEL e da UFSM, no que tange a universidade no ranking geral. Mas se eu pegar universidades federais, a melhor é a URGS, e se eu pegar a universidade privada, a melhor é a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. E nós temos um negócio aqui que só Santa Catarina tem, que é uma rede de universidades chamadas comunitárias. O que são as comunitárias? São universidades públicas não estatais. Tem uma lei federal regulamentando isso. E essas universidades, elas têm um pertencimento maior. Elas não são, desculpa usar o termo aqui, mas é popular, né? Chamadas unisquinas, né? Que é aquela universidade que vai lá, faz dumping educacional, cobra uma mensalidade muito barata, às vezes até nem mesmo cobriria os custos operacionais se ela estivesse sediada na cidade, com campus, etc. Provavelmente o nível de qualidade da educação menor e não tem o pertencimento a desenvolver projetos nas regiões. Enquanto que eu pego uma Unijuí, pego a URI, né, Frederico Westphalen, em Santo Ângelo, eu pego a Unicinos, a própria PUC, a Fivale, etc, que são universidades que têm pertencimento regional, têm compromisso com o desenvolvimento regional. E por isso mesmo tem incubadoras, parques tecnológicos. Então, esse ativo da vocação do Rio Grande do Sul de fazer inovação, nosso segundo maior parque industrial do Brasil é aqui, né? Quer dizer, só perdendo para São Paulo. São Paulo, claro, é um país à parte, mas aqui, fora São Paulo, é o Rio Grande do Sul, que tem o maior parque industrial do país. Então, basicamente, a inovação ela é fundamental porque você, primeiro, utiliza esse ativo, que é a vocação do Estado para a inovação, e segundo, com a inovação se qualifica a mão de obra e utiliza essa mão de obra mais qualificada para poder criar novas ferramentas de negócios que venham a diminuir custos, melhorar os fluxos, os processos, etc., da produção, melhorando a eficiência e a produtividade da nossa economia, que resulta em mais competitividade, capacidade de competir com os demais estados. Então, por fim, né, temos tudo isso, 18 parques tecnológicos, grandes universidades, um estado que precisa investir na inovação, na educação, na primeira infância. Como fazer para que os espanhóis chamavam de la guinda del pastel, que é a cereja do bolo. Né? Cereja do bolo é trazer um mega evento, um evento catalisador, né, que realmente mostre para a população, que transborde o ecossistema, que se chama assim de inovação, que tem lá a tríplice hélice ou quádrupla hélice, né? Governo, sociedade, universidade, mercado, empresa privada, iniciativa privada, e vai ser comentado aí, enfim, na mesa do bar, na empresa que talvez não está muito ligada nisso, na escola, na educação básica, etc. E aí foi quando a gente começou a pesquisar eventos internacionais de inovação para tentar fazer uma etapa gaúcha. E foram várias as possibilidades, e até que se chegou no South Summit como o evento mais adequado, talvez até por ter uma cultura latina lá, né, vindo da Península Ibérica, da Espanha, mais adequado ao que nós queremos aqui. Né? E aí nós, então, em 2021, a gente vai a Madrid, traz o South Summit para o Brasil, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que é inacreditável acontecer em Porto Alegre, se parar para pensar. Podia acontecer em Boston, podia acontecer em Seul, na Coreia do Sul, como de fato irá acontecer uma etapa lá. Poderia acontecer em Berlim, na Alemanha, qualquer lugar do mundo. Uma grande capital, uma grande metrópole mundial, global, está acontecendo em Porto Alegre. E a gente escolheu o Cais do Porto porque acho que é simbólico, tem a ver, né, com a questão da inovação, aquele ambiente disruptivo, bonito, né, acolhedor. E a gente, com isso, coloca o Rio Grande do Sul definitivamente no circuito global de inovação. Então, o Rio Grande do Sul hoje é conhecido. Eu fui agora, liderei uma missão na China e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Quando tu fala de South Summit, alguém do setor de tecnologia vai saber o que é. Você fala que tem uma South Summit em Porto Alegre, o cara fica deslumbrado, querendo saber que lugar é esse, né? Porque a primeira coisa que eu faço nas minhas palestras quando eu vou apresentar o Rio Grande do Sul para investidores internacionais é: nós não estamos na floresta amazônica. Primeira coisa que eu falo, né? Porque todo mundo acha no exterior, né, o pessoal que não está muito ligado em geografia, em geopolítica, que acha que o Brasil todo está numa selva, né, tropical, porque, claro, o que mais se fala do Brasil no exterior é a floresta amazônica. Ou pulando carnaval. Olha, nós estamos a milhares de quilômetros, nosso bioma é outro, nós não temos impedimentos ambientais do jeito que tem essa parte do país. Você pode investir aqui com maior condições de poder fazer seus investimentos em virtude de que é outra situação. Somos mais próximos do Uruguai e da Argentina.
Nós temos um evento, como é o caso do Solve Summit. No caso do Solve Summit, eu paro 2 ou 3 slides para falar o que é o Solve Summit. Né? Então, como eu te falo, o Solve Summit ele coroa todo esse processo. Primeiro vindo da necessidade demográfica, estratégica. Né? Pode ter certeza, se nós não fizermos isso agora, nós vamos ter dificuldades seríssimas de desenvolvimento. Eu falo no Rio Grande do Sul, mas o mesmo caso se aplica ao Brasil inteiro, de se desenvolver nesse mundo novo que está surgindo com muita tecnologia, questões disruptivas. Quer dizer, o cara no século XX, meus pais são dessa época, né? Nasceram na década de 50, você fazia uma faculdade ou um curso técnico, tinha uma carreira do início ao fim da sua vida inteira, estanque, flat, né? Ou seja, não tinha grandes percalços na carreira, salvo alguma exceção. Você tinha uma carreira de alguém que vai para sempre fazer exatamente a mesma coisa ou quase a mesma coisa. Hoje você tem essas gerações novas estão vindo já meio que sem profissão definida. Né? Você é formado em alguma coisa, está atuando aqui, está atuando ali, tem que aprender as chamadas new skills, né? As novas habilidades, tem que ter capacidade cognitiva para tanto, e isso demanda muito investimento em educação e inovação, né, do início da vida das pessoas. E essas gerações novas, elas recalculam a rota sempre que for necessário, né? Não é, como se disseste, não precisa, traça uma linha, segue aquela linha. Não, se eu não estou feliz aqui, eu vou para cá, e não necessariamente para ter uma renda maior, enfim. E quando a gente fala em inovação, eu acho muito bacana quando a gente linka isso à educação e também a quebrar. Eu gosto de dizer que inovação não tem CEP. Ela acontece aonde tem pessoas dispostas a fazer acontecer. Então, como é surreal, por exemplo, que uma etapa do South Summit aconteça em Porto Alegre, para muitas pessoas isso possa parecer uma grande quebra de paradigmas, porque poderia estar em outros lugares. Eu vou aproveitar o gancho. Existe um movimento de inovação muito interessante acontecendo no noroeste do estado, que é o Noroeste Summit, né, Leti? Que também tem como um propósito tirar dos grandes centros. O noroeste do estado ele é bastante afastado da capital, o acesso é mais demorado para chegar a Porto Alegre, a Gramado, onde acontece a Gramado Summit, enfim. E o Noroeste Summit nasceu com esse objetivo, justamente de quebrar o CEP, levar para lugares onde é muito mais fácil tu levar o evento, fácil entre aspas, né? Tô na organização, sei que não é fácil, mas tu levar um evento que atinja milhares de pessoas na volta do que trazer milhares de pessoas. Claro, e então, a mesma coisa, eu imagino que seja a linha de pensamento. É muito mais fácil estarmos em Porto Alegre com milhares de pessoas indo para o evento, podendo presenciar, vivenciar o South Summit, todas as suas experiências, a sua conexão, do que pegar milhares de pessoas de Porto Alegre e levar para a Espanha. Pensando no macro, tanto no caso do South Summit quanto do Noroeste, democratizar um acesso à comunicação, à informação, à educação também, porque ao passo que nós proporcionamos às pessoas palestras, painéis, workshops, nós estamos as educando também, né? Então, vocês trazem isso para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Uhum. Né? O Noroeste, que também é um evento na mesma linha, democratiza esse tipo de informação para o Noroeste do estado, que muitas vezes as pessoas não vão ter acesso, não vão conseguir, não vão ter poder aquisitivo para vir num evento tão grandioso aqui em Porto Alegre. Então, nós conseguimos descentralizar, né, e trabalhar pelo desenvolvimento local. E aí, temos duas áreas que são muito importantes, que são a inovação, que tu disseste muito bem que ela é transversal, e a educação. E aí, como que fica o olhar para o social? Porque aí nós temos, durante a realização de um evento tão grande como esse, não só em receber tantas pessoas, mas em estrutura, porque em trazer bairro já deu bastante trabalho, né, Ana? Mas como que ficou o olhar para receber tanta gente e o olhar social também, para aquela população, aquela parte da população que não teve acesso e que tem essa dificuldade, às vezes até por falta de conhecimento e também por falta de poder aquisitivo? Essa pergunta é muito importante. Bom, sobre o evento, especificamente, nós temos 30 projetos sociais, né, o contrato que a gente tem com o South Summit Madrid, que tem um parceiro brasileiro aqui, que chama South Summit Brasil, que é uma empresa criada pela iniciativa privada para tanto. A gente faz em parceria com a iniciativa privada esse evento. Tem que nos entregar, e nós temos a nossa Secretaria de Inclusão Digital e apoio às políticas de equidade, que aliás é uma jovem mulher negra, a Lisiane Lemos, que
sugiro aqui trazer para o podcast, ela é maravilhosa. Legal. Que ela veio do setor de tecnologia, ela trabalhou na Google, na Microsoft, etc. Ela saiu do setor de tecnologia para vir para o governo. E ela, essa secretaria, então, ela está responsável por articular essas ações sociais. Então, no que tange ao evento, a gente tem uma presença dessa marca, né, importante, dessa lembrança, né, social, bem interessante. Mas é claro que isso não resolve, né, o assunto, porque o assunto é bem mais complexo. Né? Na verdade, quando nós vamos falar de inclusão social, equidade no século XXI, impossível, não é, ter inclusão e equidade sem que a nossa juventude da periferia, da comunidade, do interior, do meio rural, né, muitas vezes também afastado desse processo, e sejam de alguma forma incluídos nessa revolução que está acontecendo no mundo, tecnológica, que de alguma forma aquilo vai lhes atingir. Né? Hoje é uma coisa tamanha, né, que você não ter internet, não ter acesso à internet. Na Constituição Federal tem o artigo 5º que fala sobre os direitos fundamentais da pessoa humana. Eu sugiro o seguinte, que brinco, mas falando a verdade, se tivesse alguma PEC federal para apresentar, uma emenda constitucional para mudar a Constituição, seria incluir no artigo 5º direito à internet, direito à saúde, direito à internet, porque até mesmo os serviços públicos hoje, o Rio Grande do Sul tem 98% dos serviços, o estado mais digital do Brasil, online. Quer dizer, você não é um cidadão completo se não tiver, né, com condições de poder acessar, né, minimamente a rede e poder ali, enfim, conviver na arena digital, na vida digital, ter uma vida digital, né, enfim, inclusive até com importâncias. Fui autor aqui da lei da alfabetização digital, algo parecido com isso, aqui no Rio Grande do Sul, que exatamente prevê que as escolas têm que começar desde cedo a mostrar para as crianças que a internet é muito legal, mas tem lá o problema da pedofilia, tem lá o problema da fake news, tem lá o problema da radicalização, porque eu acho que é isso, a gente não pode negar, né, que o mundo será cada vez mais assim. E você não ter condições de incluir esse pessoal dentro desse processo é condenar, não é, milhares ou milhões de pessoas ao subdesenvolvimento, quer dizer, uma vida fora daquilo que está acontecendo no mundo e que certamente vai acabar nos impactando, já está nos impactando. Então é um desafio, porque quando eu falo dessa questão do capital humano, né, estamos falando aqui de inovação, educação, falei da primeira infância, estamos falando, na verdade, do nosso capital humano, né, um ativo que nós temos, vocacionado para a inovação, mas se agora no presente não fizermos grandes investimentos nessas pessoas desde o início das suas vidas, quando elas tiverem 18, 20, 22, 25 anos de idade, elas não estarão capacitadas, preparadas. Infelizmente, vai ser desnivelado a competição. E daí você fala, né, das revoltas que acontecem no mundo. Diz o seguinte, não, o livre mercado, né, eu sou um liberal, mas veja bem, o livre mercado dá oportunidade, dá condições, é só querer. Não é bem assim, né, quando você não tem as oportunidades na vida. Tem muito a ver com o CEP que você nasce, está falando de CEP, né? A loteria do CEP, onde você nasceu, onde você vai morar, desde a sua infância, tem a ver com as oportunidades que tu vai ou não ter durante a vida. Então, as oportunidades que eu tive, por exemplo, certamente foram valiosíssimas para que eu pudesse, né, enfim, fazer o que eu fiz na minha vida e assim por diante. Então, quando tu não consegue oferecer a oportunidade da pessoa estar dentro enfim, do que vai acontecer, do que está acontecendo, da trend, né, do global, certamente é deixar essa pessoa de fora. Então eu sempre digo o seguinte, inovação sem o lado social não existe, porque aí você vai estar inovando uma parte da sociedade, você vai estar preparando uma parte da sociedade. E como o Rio Grande do Sul está, como falei, com a população menor do que a tendência, o IBGE achava que nós teríamos 11 milhões e meio de pessoas pelo censo de 2010 no ano passado. Constatou-se que nós não tivemos 11 milhões e meio de pessoas, nós tivemos 10 milhões e 800 mil pessoas. Ou seja, 700 mil pessoas a menos. Não é que as pessoas não nasceram, as pessoas não seguiram a tendência da demografia da década passada. E, portanto, menos pessoas, precisamos de todos, não podemos excluir alguém, não podemos ter preconceito para achar que alguém por orientação sexual ou opção religiosa não possa participar, ou opção política, agora tem esse negócio também do preconceito político, né, pela radicalização que está na política. Não, nós precisamos de todos, porque se nós não tivermos todos, preconceito racial, etc., o Estado tem que ser o mais plural possível, porque todo mundo tem que estar junto nesse barco remando, né, na direção que nós queremos ir.
e falasse um assunto complexo, extremamente profundo, né, mas que é fundamental, que é a questão de poder incluir também as pessoas que estão afastadas aí desses processos, dentro desse processo. É um desafio, não é fácil, né? E certamente é algo que tem a nossa atenção, nossa preocupação, porque realmente é fundamental. Para nós concluirmos o assunto South Summit, então, 2024, março, temos mais uma edição. O que as pessoas podem esperar? O que vai ter? Qual é a diferença? Nós conversamos um pouquinho nos bastidores com a Juliane, tá lá escondidinha, mas a gente sabe que tem alguns movimentos diferentes acontecendo na edição deste ano, e a gente quer aproveitar, inclusive, quem está ouvindo no Concha, venha, conheça o evento, participe, porque é romper barreiras, é abrir horizontes. A gente fala em expandir os horizontes auditivos, né, no Concha, então é expandir todos os horizontes. Então, para nós convidarmos as pessoas a virem, entender um pouco mais o que podemos dizer sobre. O evento do ano passado, nós tivemos 22 mil pessoas participando, né, que foi a segunda edição. Nós temos, para a edição desse ano, 50% a mais de área construída ou mobilizada para receber as pessoas. Vai ter mais conforto térmico, muito quente, né? O março gaúcho aqui dos últimos 2 anos foi muito quente. A gente está preparado, melhor preparado agora. A gente vai ter mais acessibilidade, que era um problema, porque como o cais ele é um patrimônio tombado, não posso fazer qualquer intervenção. Tudo o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico do Brasil Nacional, precisa autorizar para pintar um portão daqueles do cais. É uma burocracia enorme. Então a gente está tentando reformar um terceiro pavilhão nessa edição, inclusive com patrocínio privado. Restaurar, na verdade, não é reformar o nome correto. E para poder gerar maior acessibilidade num terreno irregular, né? Era o antigo cais de Porto, tem trilhos de trem ali, enfim, de bondes que por ali andavam e tal, que eu não posso mexer, não posso tirar, é patrimônio histórico, então tem toda uma preparação, né, para melhorar essas questões. 50% a mais de área, né, vai certamente ter um evento com maior conforto para as pessoas. Segunda questão é que o evento já é maior que o evento espanhol, em quantidade de pessoas, mas a gente quer atrair mais fundos de investimento, que na verdade o evento é para fazer negócio, para poder descobrir novas formas inovadoras, para fomentar a inovação. Então, muito importante são a participação dos fundos de investimento, que na última edição, o montante das carteiras que compõem esses fundos era maior que o PIB nacional, o PIB do Brasil. Agora, a gente quer aumentar ainda mais, a gente atraiu 30 fundos internacionais na última edição, queremos atrair mais representantes de fundos. Quantidade de jatos particulares que pousou no Salgado Filho, que foi impressionante, né, na última edição, e a gente quer cada vez aprimorar mais isso. E também tem uma novidade esse ano, né, que o governador Eduardo pediu que a gente montasse, que é o que a gente chama de Big Names, né, que são os grandes nomes. É possível que a gente traga a Amy Webb, né, nessa edição, que é uma das maiores autoras de best-sellers, né, de livros sobre inovação, inteligência artificial, etc. Também o CEO da Waze, né, a gente está querendo trazer. Então, nomes importantes do cenário tecnológico, inovador do mundo, que custam dinheiro para vir para cá, e a gente está atrás aí de patrocínios e tal, de financiamento para poder trazer. O Estado coloca nesse evento bastante dinheiro, do ponto de vista quantitativo, mas que totalmente viável e justificável, na medida em que é um evento que só na questão do turismo já retorna praticamente tudo para o Estado, né? Na medida em que muitas pessoas vêm para a nossa capital, superlota a rede de hotéis, enche a rede hoteleira da grande Porto Alegre, Gramado Canela, enfim, pontos turísticos aí do Estado, restaurantes, postos de gasolina, enfim, né? Todo o setor de serviços da cidade acaba ganhando. E tem também o que fica, né? Do legado que fica, que a gente, inclusive, está fazendo alguns eventos, também uma novidade da edição desse ano, nós vamos fazer pequenos eventos no South Summit no interior do estado, nas maiores cidades do interior, para que a gente possa fomentar, como tu falaste, regionalmente, os summits regionais, o ecossistema regional, e também iremos fazer micro South Summits, nano South Summits, né? O South Summit é muito grande, nesses locais. Então, é um evento realmente muito legal, que está pronto para acontecer, né, agora no final de março. Eu recomendo, quem quiser vir já venha, já se programe com antecedência, né, porque realmente vai ser uma grande oportunidade de estar convivendo com os grandes nomes da tecnologia mundial, grandes investidores que vão estar ali procurando, né, possibilidades de investimento, de novos produtos, novos negócios, e uma grande oportunidade também de fazer networking, né, que é uma coisa
fundamental na vida. E, por fim, também, de aprender novas coisas, em virtude das palestras, pitches, né, que lá tem keynotes e tal, que acontecem, né, no evento. Nós estamos com o nosso tempo apertado, então nós vamos pedir para ti algumas dicas para te deixar aí para quem acompanhar o Concha Acústica, pode ser de filme, de livro, de eventos, para que, vamos lá, de alguma forma... eu vou dar uma dica de livro, então, que eu tô lendo agora, comecei agora. Eu gosto muito de ler. Então, eu tô lendo agora a biografia do Elon Musk, e eu tô lendo, não é só por ele, não é, tô lendo por causa do biógrafo, que é maravilhoso, que foi o mesmo biógrafo do Steve Jobs, aquela biografia do Steve Jobs foi ele que fez, e agora ele lançou essa biografia do Elon Musk, né, que é o homem mais rico do mundo, aí tá mandando no setor de tecnologia. E polêmico. E polêmico. Assim como o Steve Jobs era, exatamente, né? Que é intratável, excêntrico e tal. Então, eu comecei a ler essa biografia agora. Vale a pena ler essa biografia. Tem outro livro aí que eu vou recomendar para quem gosta de política, para entender um pouco o cenário, que eu terminei de ler no final do ano, que é o Biografia do Abismo. Um dos autores é o Thomas Trautmann, esqueci o nome do outro autor, que fala sobre essa questão da polarização, radicalização, quanto que isso atrapalha isso tudo que nós estamos conversando aqui. Tem que estar todo mundo voltado a aumentar a produtividade, etc. E tu tem hoje brigas inacreditáveis, improdutivas, gratuitas, né? Até mesmo na mesa da ceia de Natal. Né? Coisa impressionante. Então, biografia do abismo é uma coisa interessante para entender um pouquinho assim, como está essa questão da radicalização, da polarização e quanto que isso, infelizmente, pode perdurar aí por algum tempo. A gente tem que evitar. Né? Então, dicas de livro, eu diria essa. Bom, eu gosto muito de ver série no Netflix e na Apple TV. Não é de tecnologia, mas uma série que eu gostei muito, aliás, é francesa, que chama, em francês, Le Papillon Noir, Borboletas Negras, que é maravilhosa, é um fenômeno, é uma obra-prima essa série, muito boa. E vi o Oppenheimer também, né, que eu acho que vai ganhar o Oscar. Provavelmente. Já tá despontando. Deve ser, né, um belo filme, que fala muito sobre inovação também, porque ali foi a questão da bomba atômica, e não só dela, né, de todas as questões que envolvem energia nuclear e tal. Acho que é isso, de série, então, e de filme, e de livro, que eu poderia dar de dica. E dica de eventos, sem dúvida alguma, o South Summit, não deixe de ir. Aí todos os summits que acontecem no estado, aí, que tem muita coisa boa aí acontecendo. Aqui em Gramado tem um evento muito legal também, que é Gramado Summit. Fico feliz que vocês estão fazendo em 3 de maio também, o Noroeste Summit, né? Panambita com um hub de inovação muito legal ali também. O Instituto Agregar. Muito bom. Caxias do Sul, Passo Fundo. Passo Fundo está fazendo um hub muito legal, inclusive uma espécie de Instituto Caldeira lá em Passo Fundo. Eu estive lá visitando, que é a Aliança de Passo Fundo, é o nome da articulação. Aqui o Instituto Caldeira em Porto Alegre, vale a pena conhecer, falando nele. Estamos com uma conversa marcada, inclusive, com o Pedro Valério. O Pedro é maravilhoso, trazer ele aqui no podcast, que vocês vão gostar muito. Vamos gravar com ele também. É um quadro muito qualificado aí, jovem, né, aqui do Rio Grande do Sul, que está despontando na inovação. Enfim, muita coisa boa de inovação aqui no Rio Grande do Sul que dá para participar e aproveitar. Vou aproveitar a deixa dos eventos para entregar oficialmente, então, o convite do Noroeste Summit. Muito obrigado. Ficaríamos muito honrados em ter a sua presença. Acredito que todo entusiasta de inovação e nós que podemos unir forças para fazer acontecer, temos que nos agarrar e fazer com que mais pessoas se juntem à causa, porque o Estado só tem a ganhar em todas as regiões. Muito bem. Bom, então vamos agradecer os nossos patrocinadores para nós finalizarmos o nosso episódio. Tieturbo, o COI, Soares & Co Contabilidade, a Hub4Pay, o Share, nosso grande parceiro, Moda Pé e Cressol. São esses, né, Ana? Isso aí. Sem eles, não poderíamos estar aqui. E agradecer profundamente. Então, eu sei que a sua agenda é corrida, é bastante disputada. Vou mandar um abraço pro João. Um abraço João pro João Antônio, que também fez esse caminho para que nós chegássemos até aqui. E que o South Summit seja um sucesso. Então, fica o convite aí, pessoal. E sigam nos acompanhando aqui nas redes sociais. Vice-governador, suas redes, para que possam acompanhar também. Agora me ajuda, é Gabriel Souza, gsouza, com Z de zebra.rs, @gsouza.rs, e no X, né, Gabriel Souza RS. Então, acompanhe. Gabriel Souza RS, geral, é G Souza ou Gabriel Souza RS.
Assim como os eventos não se resumem à data do evento, eles já têm vida antes e depois, o Concha também. Você segue acompanhando nas redes e fica por dentro de tudo o que acontece. Vice-governador, muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco. E, mais uma vez, né, que essa caminhada aí do Solve Summit e da inovação possa aí agregar muito para o nosso estado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, bom bate-papo, espero que as pessoas assistam e curtam e espero vê-las, né, no Solve Summit. Com certeza. Nos encontraremos lá. Com certeza. Muito obrigado.